Vamos lá então, vamos dar continuação então à nossa palavra do Arena 199. Eu estava estudando essa palavra aqui e mexeu muito comigo essa palavra. Hoje a gente vai falar sobre a base de tudo, que é o caráter. E isso é uma coisa muito forte, né? É muito interessante nós trabalharmos. E eu entendi como 199 é que de 1% nós colocamos a nossa fé, nossa expectativa, mas que 99% nós temos que ter perseverança, trabalho duro e resiliência, resistência, para nós conseguirmos tomar posse naquilo que Deus nos deu, naquilo que Deus vai nos dar, amém? A palavra de Deus, ela fala isso, que a fé, ela acompanha de ações, ela é acompanhada de ações, de atitudes, e é isso que nós vamos ver hoje. E a primeira coisa que eu quero perguntar para vocês, debaixo dessa palavra, é: como você se vê nas crises? Como que você se vê diante das suas dificuldades, diante dos seus problemas? Como você se vê? Como você se vê? Eu queria que tu refletisse junto comigo isso. Eu fiquei pensando, e como nós vemos, não define quem Jesus nos chamou para ser. Muitas vezes nós achamos que nós não vamos dar conta, que nós não somos bons para fazer isso, para fazer aquilo, mas Deus vai nos capacitar para fazer. Deus vai te capacitar para fazer aquilo que tu tem que fazer, amém? Como você se vê hoje? Tu se vê como um vencedor hoje? Tu se vê como uma pessoa que vai dar certo, uma pessoa que vai conseguir? Ou tu te vê como as pessoas acham, falam de ti? Que tu não vai conseguir, que tu não vai dar certo, vai ser que nem teu pai, vai ser que nem a tua mãe, vai ser que nem o irmão, vai ser que nem um amigo. Como tu te vê? Olhando para Jesus, nós conseguimos enxergar um caráter perfeito. Eu fiquei pensando muito sobre isso, gente. Jesus não tem nenhuma falha, Jesus é perfeito em tudo, tudo. Se tu quer pegar uma pessoa e falar assim, ó, Betinho, eu quero uma pessoa com caráter 100%, uma pessoa que nunca errou, nunca pecou, pega o caráter de Jesus, pega o caráter do nosso Deus. Esse caráter é o melhor, é o perfeito, para te se espelhar, para te ter como referência, amém? Pega ele. E o nosso desafio como cristão, como homem de Deus, como mulher de Deus, o nosso maior desafio é ser como Jesus foi. Esse é o nosso maior desafio, esse é o teu desafio. Podem existir muitos caminhos, hoje existem muitos caminhos aí fora, e eu fiquei refletindo nisso, que tem muitos caminhos que nos chamam muito mais atenção do que está aqui hoje sábado. Tem muitas coisas boas que o mundo oferece, mais do que está aqui hoje sentado ouvindo a palavra. Tem muito mais, tem coisas que nos chamam muito mais atenção, mas sabe o que eu fiquei pensando? Aonde essas coisas nos levam? Tem caminhos que nos chamam muito mais atenção, e eu fiquei pensando, Senhor, podem ter caminhos que me chamam mais atenção, caminhos melhores do que está na igreja sábado, talvez sim, mas aonde é que esses caminhos vão me levar? Esses caminhos vão me levar daqui 5 anos eu conquistar os meus projetos, eu ter uma boa família, eu sou um bom pai, eu ter meus filhos, eu saber criar meus filhos, eu ter uma empresa boa. Esses caminhos hoje, eu queria que tu refletisse, porque eu não conheço todo mundo que está aqui hoje, não conheço nem você que está assistindo pelo canal da nossa igreja hoje, não conheço. Mas eu conheço o Deus eterno, o Deus que transforma. Eu conheço o Deus que nos conduz. Eu conheço o Deus que guiou o povo 40 anos no deserto e supriu as necessidades desse povo. Mesmo o povo murmurando, reclamando, Ele foi fiel, porque Deus, o nosso Deus eterno, Ele é fiel. Amém? Existe o alicerce de Deus e o alicerce do mundo, gente. Hoje nós vemos pessoas corrompendo o seu caráter, corrompendo o caráter, perdendo a sua essência por dinheiro, por status, por fama, por querer se aparecer. Mas em nome de Jesus, Deus vai te dar um caráter verdadeiro, amém? Você não vai ter um caráter distorcido, você vai ter um caráter íntegro, você vai ser íntegro, em nome de Jesus. Quando nós estamos firmados no alicerce de Deus, nada pode nos parar, gente. Mesmo que, como eu falei, tenha caminhos que nos chamam muito mais atenção, e tem muitos, mas eles não nos levam à vida eterna, eles não nos levam para perto de Deus, né? Tem uma frase que as pessoas falam que todos os caminhos levam a Jesus. Isso é uma mentira, isso não existe, porque só Jesus
nos leva para perto do nosso Pai, nos leva para a vida eterna. Só Ele. Amém? Então olha para o teu irmão do lado e fala, trabalhe, fala mais alto, trabalhe para ter o caráter de Cristo. E hoje eu vou falar três partes para nós termos um caráter verdadeiro, né? Um caráter revelado em 3 partes. E o texto que eu queria dar para vocês é Gênesis 39. Queria que vocês abrissem comigo na Bíblia, amém? Que é importante. E diz assim, Gênesis 39, e José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Versículo 2, e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça a seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Vamos parar por aqui, versículo 4. Primeiro ponto que eu queria falar com vocês, é os lugares que você frequenta. A história de José é uma história, é um homem de Deus que eu me espelho muito. É um homem de Deus, um homem de oração, um homem que permaneceu. Seus irmãos venderam ele para os ismaelitas, venderam ele porque tinham inveja dele, da pessoa que ele era, dos projetos que ele falava, da pessoa que ele era com aqueles que estavam à sua volta. Os seus irmãos tinham inveja dele, e venderam ele, e ele chegou até a casa de Potifar, chegou até o eunuco de Faraó, e esse homem, gente, foi provado intensamente, a fé desse homem foi provada intensamente, gente, porque esse homem, ele podia ter perdido a sua essência, ele chegou até o reino, até o Faraó, chegou até pessoas prósperas, ele podia fazer o que ele quisesse ali, porque ele achou graça aos olhos do eunuco, achou graça aos olhos de Faraó. Eu quero falar uma coisa para ti, não perde a tua essência. Mesmo que o mundo ofereça propostas muito melhores da que Deus está te oferecendo hoje, não perda a tua essência. Não perde a tua essência. Não deixa as pessoas conduzirem a tua vida. Deixa o Espírito Santo conduzir a tua vida. Deixa Jesus guiar o barco da tua vida. Esse homem, ele entendeu, ele não deixou o ambiente que ele estava mudar o seu caráter. Porque ele sabia que o Deus que ele servia era fiel para transformar aquela realidade ruim numa realidade boa. As pessoas que ele amava podiam ter deixado ele, podiam ter abandonado ele, podiam ter vendido ele, mas o Senhor dos exércitos, ele sabia que não ia abandonar ele, sabia que não ia deixar ele. E aqui está a grande chave da nossa vida. Quando vem uma situação difícil na nossa vida, quando vem uma crise, um problema, a primeira coisa que nós pensamos, que nós fazemos, é olhar para a crise. José não olhou para o problema, José olhou para o Deus que estava colocando ele no problema, porque sabia que ia forjar ele para uma coisa muito maior. Foi isso que José fez. E eu queria falar para ti, para de olhar para o problema, para de falar para as afrontas, para de olhar para as afrontas, para de olhar para as pessoas que zombam de ti, olha para o Deus que colocou essas pessoas para forjar o teu caráter. Olha para o Deus que está te forjando, está fazendo tu crescer, está fazendo tu amadurecer com toda essa circunstância. É isso que eu queria que tu percebesse, porque muitas vezes Deus está nos forjando e nós não estamos percebendo o agir de Deus. Deus colocando pessoas, Deus colocando situações, circunstâncias, e nós estamos ali, Deus, por que isso, Senhor? Por que está acontecendo isso na minha vida? Por que eu estou passando isso? Chorando na presença de Deus, e Deus está ali tentando te mostrar que tudo isso é para o teu crescimento, tudo isso é para te cumprir a tua missão, o teu propósito. Amém? Quem você é quando ninguém te vê? Quem você é quando não está um pai, quando não está a mãe, quando não está um pastor, quando não está o líder, quando não está o bispo, quando não está o irmão, quando não está o tio, quando não está o amigo? Quem você é? Isso aqui mexeu tremendamente comigo, gente. Sabe por quê? Porque hoje nós vivemos num tempo onde as pessoas, elas são uma coisa nesse ambiente, e daqui a pouco elas são outra coisa no outro ambiente. Seja quem você é. Não negocie os seus princípios. Não negocie a sua essência.
Sabe, eu estava pensando e a primeira pessoa que me veio na cabeça foi a história de Jacó e de Esaú. Porque Esaú, ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. Ele quis dar a sua essência por um prato de lentilha, porque ele olhou para a circunstância ruim. Ele olhou para o seu problema, enquanto Deus estava falando com ele, enquanto Deus estava preparando ele, ele foi lá e vendeu a sua primogenitura para Jacó, o seu irmão. Não negocie a sua essência. Não negocie o seu valor. Amém? Amém, gente? Isso aí, glória a Deus. José foi o mesmo em todos os ambientes. Deus teve, eu acho, o prazer em colocar esse homem em vários ambientes para provar a fé dele. Ele permaneceu o mesmo, ele continuou o mesmo. Ele continuou sendo o mesmo homem de Deus, ele continuou sendo a mesma pessoa que Deus chamou ele continuou sendo o mesmo homem de oração. Colocar esse homem numa cadeia, colocar esse homem no meio do faraó, colocar esse homem para ser vendido, ele continuou sendo um homem de Deus. Olha aqui para mim todo mundo. Podem te colocar em qualquer lugar, mas seja quem tu é, seja quem Deus te chamou para ser. Sabe por quê? Tu sendo quem Deus te chamou para ser, tu vai colher o melhor dessa terra. Tu vai colher o melhor dessa terra. Não negocie, gente. Não negocie. Pessoas têm negociado o seu chamado e têm perdido de viver o melhor de Deus. Sabe, isso me dói muito. Isso me dói muito. Mas eu declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus, que tu não vai ser mais um perdedor, não vai ser mais uma perdedora, tu vai ser um abençoador, em nome de Jesus, tu vai ser uma abençoadora. José, as pessoas estavam duvidando dele, seus irmãos zombavam dele, a sua família zombava dele, as pessoas que viviam na volta dele zombavam daquele homem, mas ele sabia quem era o Deus dele, ele sabia quem era o Deus que tinha chamado e o Deus que tinha colocado ele naquela situação, mas ele foi um abençoador. A forma que nós reagimos com as pessoas, não dizem das pessoas, mas fala muito de nós. O fulano pode me fazer isso, pode me fazer aquilo, mas a forma que eu vou reagir com essa pessoa diz muito sobre o meu caráter, diz muito sobre mim. A forma que eu trato as pessoas, mesmo me tratando mal, mesmo me tratando bem, fala mais do meu caráter, fala mais do meu coração, fala mais do que está dentro do meu coração, do que está no fulano, do que está no ciclano, do que está fora da minha vida. O que você tem dentro reflete o que você é. O que você tem dentro de você reflete para as pessoas, reflete fora. E fica a pergunta, o que tem dentro de você? Quem você é quando ninguém te vê? Quem você é? Segundo ponto, com as pessoas com quem você se relaciona. E é isso aqui é muito interessante, não seja influenciado pelas pessoas, seja influenciado pelo Espírito Santo. Porque Ele é real, Ele está aqui nesse lugar, eu tenho orado nesses dias, tenho falado do Espírito Santo em nome de Jesus, Tu é o meu melhor amigo. Sabe por quê, gente? Sabe por quê? Porque todo mundo abandonou José, mas sabe quem é que não abandonou ele? O Espírito Santo de Deus. Todos deixaram aquele homem, as pessoas que ele mais amava, as pessoas que ele orava, as pessoas que ele andava junto, abandonaram aquele homem. Mas o Espírito Santo de Deus não vai te abandonar nunca. Nunca vai te abandonar. Nunca vai te abandonar. Não seja influenciado pelas pessoas, seja influenciado pelo Espírito de Deus, porque Ele não nos abandona nos nossos piores momentos, Ele está lá, ora, fala comigo, eu vou te fortalecer, eu sou contigo. A forma como nós tratamos as pessoas, dizem mais de nós do que o dos outros. Isso aqui é sobrenatural. Terceiro ponto, sobre as situações que você se encontra. Como você reage em meio às pressões? Como que você reage quando você está pressionado, quando você está angustiado, quando você está triste, quando você está se sentindo sozinho? Como que você reage? Como você reage? José, ele reagiu orando, ele reagiu buscando a presença de Deus, ele reagiu dobrando o joelho e falando, Senhor, eu só saio daqui quando Tu vier. Sabe, eu tenho visto isso, vivenciado isso, que pessoas têm abandonado o caminho de Deus por causa das pressões. Deus nos transforma nas pressões, não é nas bênçãos. Deus vai te forjar quando tu está pressionado, quando tu achar assim, eu não consigo mais, Deus vai dizer para ti, tu consegue, tu vai conseguir, tu vai continuar andando comigo, tu vai dar certo.
Nenhum amém, né, gente? Amém? Comece a enxergar Jesus atrás das pressões. E o primeiro exemplo que veio na minha cabeça, pensando sobre pressões, é que quando os discípulos estavam no barco, Jesus andando sobre as águas é o tema, só para resumir bem. Quando eles viram Jesus, eles se assustaram, a Bíblia fala, com aquele vento, com tudo aquilo, e que Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas, resumindo bem a história. Mas ele continuou caminhando, só que ele afundou, porque ele começou a olhar para as pressões, ele começou a olhar para aquilo que estava afrontando ele começou a olhar para o vento, começou a olhar para a chuva, começou a olhar para as coisas que estavam na volta dele, e parou de olhar para o Deus que estava sustentando ele. Para de olhar para as pressões, para de olhar para as circunstâncias e começa a olhar para o Deus que está fazendo tu continuar ainda caminhando. Amém? O pastor tem falado muito isso, não importa a velocidade que tu está caminhando, continua caminhando. Eu estava indo a 100 por hora, antes da pandemia eu estava indo a 100 por hora, 200 por hora, agora estou indo a 20, aleluia, glória a Deus, tu continua caminhando, tu continua com Jesus. E nós vamos vencer, nós vamos passar por isso, nós vamos conseguir. Olha para o Deus que te colocou nesse lugar, olha para o Deus que te chamou, porque é Ele que vai fazer tu continuar caminhando. Sabe, as pessoas, elas tenho visto muito isso, que as pessoas elas querem caminhar pelo seu braço e não têm conseguido, porque não tem como andar com Jesus e caminhar com a força do seu braço. Não tem como, não vai aguentar as pressões andando com a força do seu braço. Eu sou bom, eu tenho dom, eu tenho isso. É importante isso, gente. É importante, eu tenho falado para o Espírito Santo isso, Deus, se a tua força não estiver comigo, se o Senhor não estiver comigo, eu posso saber cantar, eu posso saber pregar, eu posso saber falar na igreja, eu posso fazer isso, posso ser aquilo, mas disso tudo não vai valer nada, Deus. Porque eu quero vencer com o Senhor, quero que as pessoas vejam que o teu nome, Deus, é poderoso, que o teu nome, Jesus, é o que faz os inimigos se calarem, que faz nós continuarmos caminhando, faz nós continuarmos somos vencedores, sabe? E isso mexe muito comigo, gente. E eu queria que tu refletisse muito sobre isso, porque a forma que nós reagimos às pressões é o que vai nos tornar daqui para frente. A forma que tu reage hoje às circunstâncias não vai dizer agora, mas vai definir o teu futuro. Vai definir quem tu vai ser. E aonde tu vai chegar? Onde é que tu vai chegar? Hoje, com a circunstância que tu está vivendo, o ambiente que tu vive hoje, talvez pressionado, talvez angustiado, talvez mesmo andando com Jesus, tu chegou aqui e tu continua angustiado, continua meio perdido, meio confuso. Ei, olha para Deus. Olha para o Deus que te colocou nesse lugar. Olha para o Deus que te chamou. Sabe, a pastora orou aqui e, sabe, sobrenatural. Porque Jesus não olha para os nossos erros. Jesus olha para a nossa disponibilidade. Fique disponível para Deus. Esteja disponível para o Espírito Santo agir na tua vida. Esteja disponível para o Espírito Santo trabalhar na tua casa. Convide o Espírito Santo para estar na tua casa. Convide o Espírito Santo para mudar a realidade da tua família hoje. Convide o Espírito Santo, Deus, se meu caráter hoje é assim, 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 mas muda meu caráter. Eu tenho certeza que Jesus vai mudar o teu caráter. Porque Ele tem mudado o meu, tem forjado o meu caráter. Sabe? Aprendi com o pastor também um pouco sobre isso, que a única pessoa que pode moldar e aí transformar o nosso caráter é o Espírito Santo de Deus. Ele pode transformar o teu caráter. Talvez mesmo que tu ache que não, talvez mesmo tu achando que não consegue, que tu não é bom, tu não consegue porque tu é cheio disso, aquilo, eu faço isso, aquilo, e eu não sou bom o suficiente para andar com o Espírito Santo. Tu consegue, tu vai conseguir. Amém? Pare de olhar para as pressões e olhe para o Deus que te colocou debaixo das pressões. Pedro, ele não entendeu de cara. Jesus teve que fazer Pedro afundar para ele entender isso. Jesus teve que fazer Pedro continuar caminhando. Pedro deu 1, 2, 3 passos, e quando ele começou a olhar para o lado, quando ele começou a olhar para a chuva, para o vento que estava ao redor do barco, ao redor ali daquele ambiente, ele afundou. Jesus estava na frente dele e ele conseguiu afundar.
Para de olhar para as pressões, olha para o Deus que te colocou nas pressões, porque Ele vai te forjar, Ele vai te preparar, amém? Sabe por quê? O apóstolo Pedro foi um grande homem de Deus. No começo nós não entendemos o que Jesus faz na nossa vida, mas o futuro é só bênção, é vitória, é conquista, é só vitórias. O apóstolo Pedro se tornou um grande homem de Deus, ele afundou, ele passou por várias circunstâncias, negou Jesus 3 vezes, e mesmo assim o Espírito Santo de Deus tornou ele um grande pregador, um grande apóstolo. Não importa a realidade que você vive hoje, não importa as pressões que você vive hoje, deixa o Espírito Santo conduzir essas pressões, deixa o Espírito Santo agir na tua vida. Betinho, eu tenho vivido dias difíceis na minha casa, na minha família. Eu tenho vivido dias de pressão, dias difíceis na minha vida, e eu não sei se Deus vai conseguir me tirar dessa pressão. Deus vai conseguir, porque Deus ele é dono de tudo que tem nesse mundo, e a palavra de Deus fala que o Espírito Santo, o Senhor Jesus, Ele tem autoridade tanto na terra como no céu, então tudo é dEle, tudo é para Ele. As circunstâncias vêm dEle, os problemas que Ele coloca na tua vida vêm dEle, as pressões que vêm para ti é para te preparar, é para te levantar. Se hoje tu se sente um perdedor, essas circunstâncias vão te tornar um vencedor, um grande homem de Deus, um grande empresário, uma grande mulher de Deus, bem sucedida, próspera. Nenhum amém, né, gente? Ninguém quer, só eu, a pastora vamos ser. Amém, gente? Você vai ser porque as pressões não definem quem Deus disse que você é. As pressões não definem os problemas, as afrontas muitas vezes, como a gente é afrontado por pessoas de fora, sendo cristão, sendo crente. Como a gente é, mas não interessa, nós somos chamados por Deus, você não está aqui em vão, você tem um propósito. Tudo que Deus faz é um propósito, tudo que Deus faz na tua vida tem um propósito. Enquanto você não entender isso, você vai sempre quebrar a cara, desculpa a expressão. Enquanto você não entender que Jesus Cristo trabalha com propósito nesse mundo, nessa terra, nós vamos sempre quebrar a cara, gente. Amém? As crises não formam necessariamente o nosso caráter, mas elas revelam quem nós somos. As pressões revelam quem nós somos, gente. Esse homem foi provado várias vezes. José foi provado várias vezes por Deus. Foi provado pela mulher, ali acho que era do eunuco, de Faraó, se não me engano. Foi provado por essa mulher queria ter uma relação com ele, e ele ficou sozinho ali, deu a oportunidade dele ficar sozinho, de ele ficar governando tudo ali, a Bíblia fala, dele ficar como chefe ali, e ele fala, como eu vou fazer isso com o meu Senhor e com o meu Deus? Como eu vou fazer isso? Como eu fazeria tamanho pecado contra o meu Deus? E a Bíblia diz que ele sai fora daquele lugar. Aquele homem ali era um corajoso, aquele homem ali sim, era um homem de Deus mesmo. José nos mostra, gente, que o caráter ele é uma escolha. Eu falei, o Espírito Santo pode transformar a nossa vida ou não? Pode ou não? Pode transformar a nossa vida, só que nós temos que ter essa escolha. Todos os dias da minha vida eu decido andar com Deus. Todos os dias da minha vida eu decido ter um caráter verdadeiro. Mesmo, sabe, eu tenho visto no meu trabalho muito também isso. Sabe, por pouca coisa, abrindo mão do caráter, abrindo mão dos seus valores, seus princípios. Não faça isso. Não faça isso. José nos mostra que o caráter ele é uma escolha. Decida hoje. Decida hoje. Não deixa os valores desse mundo tomar conta da tua vida. Sabe por quê? Como eu falei, os caminhos ali fora nos chamam a atenção. Só que aquilo que nós construímos lá fora não nos leva a lugar nenhum. Aquilo que nós construímos lá fora, eu posso falar isso, não fui sempre crente, mas tudo aquilo que eu construí lá fora só me gerou dor, sofrimento e me aprisionou. Mas no momento que eu vim para a presença de Deus, no momento que eu vim para a casa de Deus, eu deixei de ser um perdedor, eu deixei de vestir a camisa de perdedor, deixei de vestir a camisa de drogado, de viciado, de viver no meio dos traficantes, deixei de vestir essa camisa, e Jesus começou a me fazer ser um próspero, ser um homem de Deus, ser um homem de vitória.
você será um abençoador. Aonde você for, eu declaro que a luz do Espírito Santo que há em ti vai chegar até a tua família. Hoje, quando chegar na tua família, a luz que há em ti vai chegar até teus pais, vai chegar até tua mãe, vai chegar até teus amigos. E essa luz vai fazer com que as escamas dos olhos do familiar, do amigo, caia por terra. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Deus? Glória a Deus. Deus abençoou José. Deus honrou José. José passou por tudo isso. Primeiro, vendido pelos irmãos. Vendido pelos irmãos, pelos ismaelitas. E depois ele foi para a casa de Faraó, lá junto com o eunuco de Faraó. Compraram esse homem 2 vezes, a Bíblia fala ali no texto. Texto do capítulo 39, que é bem extenso. Fala 2 vezes, que esse homem foi comprado 2 vezes. Foi vendido pelos irmãos, aí depois outro povo foi lá e comprou esse homem de novo. Chegou até o Faraó. Aí tu imagina como esse homem estava se sentindo, gente. Como esse homem se sentiu. Mas ele sabia que Deus era com ele. E a Bíblia fala que esse homem se tornou governador do Egito. Ele aguentou firme, ele confiou em Deus, ele foi persistente, como nós falamos aqui, 199. Ele teve fé, mas ele continuou trabalhando com Deus. Ele continuou honrando a Jesus, ele continuou, Senhor, eu permaneço. As pessoas podem cuspir na minha cara, as pessoas podem me vender, podem fazer isso comigo, mas eu decido permanecer na sua presença, Pai. O que a Bíblia fala que esse homem foi? Esse homem foi governador do Egito. Deus honrou esse homem. Deus honrou esse homem. A Bíblia fala que ele tomou posse das melhores coisas que havia naquele lugar. Ele comeu o melhor que havia naquele tempo, naquela terra. Porque ele foi fiel a Deus. Ele foi fiel aos princípios de Deus. Ei, não se corrompa. Continua firme. Olha para Jesus. Se tu continuar olhando para Jesus, tu vai continuar sendo uma pessoa melhor e vai continuar sendo próspero. Aonde tu for, esse homem foi em vários ambientes, ele continuou sendo o mesmo e continuou confiando no Deus dele. Amém? Queria convidar você a se colocar em pé, em nome de Jesus. Vou chamar os levitas aqui também. Nesse mesmo ambiente, eu queria que tu fechasse os teus olhos agora. Esquece quem está do teu lado. A pessoa mais importante que está aqui é o Espírito Santo de Deus. Eu queria que tu refletisse junto comigo aqui agora. Talvez tu chegou aqui, uma pessoa que negociava os princípios. Talvez tu tenha te corrompido lá fora com esse mundo. Talvez as coisas lá fora tenham te chamado a atenção. Mas deixa eu te dizer, Deus te colocou nesse lugar, porque tu foi chamado para estar nesse lugar. Esse é o teu lugar, essa é a tua casa, essa aqui é a tua família de fé. Esse aqui, as pessoas que estão aqui são as pessoas que acreditam em ti. Começa a orar junto comigo em nome de Jesus. Espírito Santo, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus. Nós queremos, Espírito Santo, ter um caráter igual ao do Senhor Jesus. Oh Deus, nós sabemos que nós vivemos num mundo corrompido hoje, Pai. Mas nós sabemos que em Ti nós podemos todas as coisas, porque o Senhor nos fortalece. Em nome de Jesus. Senhor, passa no meio da Tua igreja nessa noite, Espírito Santo. Toca nos corações, Pai. Deus, dá uma mente vencedora para cada uma das pessoas que estão aqui. A Tua mente, como diz na Tua palavra. Em nome de Jesus, renova o entendimento de cada um. Espírito Santo, talvez tu chegou aqui esgotado, acabado, porque tu tem se rendido às pressões. Talvez chegou aqui hoje cansado, chegou aqui e falou, eu não consigo mais. Tu largou a tua armadura, tu largou a tua espada, tu parou de lutar. Eu queria que no teu lugar, tu dobrasse o teu joelho agora, junto comigo, se tu conseguir. Você que está em casa também, tu dobrasse o teu joelho, e começasse a orar na presença do Espírito Santo. Começa a orar, fala, Senhor, eu não consigo mais, mas o meu coração está aqui, Espírito Santo. Eu estou disposto a receber a Tua força, a receber a Tua unção, a ser revestido pelo Seu poder.
Fala para o Espírito Santo: Senhor, eu não vou desistir, eu não vou parar, porque eu sei que o Senhor me fortalece, porque eu sei que em Ti eu sou vencedor. Começa a falar com o Espírito Santo que Ele está nesse lugar. Senhor, nós damos liberdade para o Teu Espírito Santo passar em cada cadeira agora. Os Teus anjos, em nome do Senhor Jesus, vai tocando nos corações. Espírito Santo, em nome de Jesus. Ei, você não foi chamado para ser um perdedor. As circunstâncias, as pressões não irão definir quem você vai se tornar daqui para frente, porque você é filho de Deus, você é filha de Deus. Fala para Deus, agradece ao Senhor. Deus te trouxe nesse lugar aqui hoje, Arena. Deus te trouxe aqui porque Deus quer renovar tuas forças. O Espírito Santo te trouxe aqui hoje, te conduziu nesse lugar, porque Ele quer te renovar, Ele quer te limpar, Ele quer limpar tuas vestes, Ele quer colocar uma aliança no teu dedo, e quer te tornar filho, quer te tornar filha, e hoje, o Espírito Santo de Deus te pega pela mão, é Ele quem vai te guiar, é Ele quem vai te fortalecer, é Ele que te colocou nesse caminho, igreja, e é Ele que vai te tornar um vencedor. Começa a falar nesse ambiente com o Espírito Santo.